A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseada no tema relacionamento em família. Eu sou Arnold Luiz e hoje estaremos com a lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. A leitura bíblica em classe está no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 7. Depois pulamos para o versículo de número 24 e depois pulamos para o capítulo de número 14, versículo 1 a 3. E hoje nós vamos entender um pouquinho. Será que eu posso ser um pai zeloso e ter um filho rebelde? Ou vice-versa? Eu posso ser um filho zeloso e ter tido um pai rebelde? Hoje nós vamos entender um pouquinho, afinal, o que essa história de Sansão tem a ver sobre o tema criação de filhos, sobre o tema família. E hoje no tópico de número 1, os pais de Sansão. Vamos estar introduzindo a lição neste momento no subtópico de número 1, uma situação espiritualmente deplorável. A Bíblia ela não fala o nome da mãe de Sansão, ela fala o nome do pai, e o nome do pai de Sansão era Manoá. E no subtópico 1 diz a situação que estava ocorrendo naquele momento. O povo, de certa forma, estava havendo uma frieza espiritual. E o que acontece nessa frieza espiritual que o povo estava passando, nós vemos que tinha um casal que não se dobrou, tinha um casal que continuava seguindo os princípios da palavra de Deus, e eles não deixaram que a situação e a circunstância, a frieza pegasse eles, mas sim eles fizeram a diferença na sua geração. É interessante que vemos aqui no capítulo de número 13, versículo 1 de Juízes: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele, o Senhor, os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, antes de Sansão nascer, o que acontece? O pai e a mãe de Sansão viviam um período de frieza espiritual. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fez o que? Efetuou com juízo, desencadeou o juízo divino, e eles estavam padecendo, estavam sofrendo ali, e sofrendo durante 40 anos nas mãos dos filisteus, até que o Senhor chegou e fez a promessa a Manoá e a sua esposa, e o anjo do Senhor veio, disse que nasceria um menino, e o menino seria consagrado, seria separado para o propósito de libertar o povo do cativeiro filisteu, do povo da Filístia. E Deus faz essa promessa a eles, e surgiria quem? Sansão, o libertador. E hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito da história de Sansão. Os pais de Sansão, eles estavam ali e viviam um período de frieza espiritual. Os habitantes daquela cidade, aquele país estava abandonando a fé. Aquele país, o país ali de Israel, a nação de Israel, os israelitas, tanto que o Senhor chega a dizer, nesse capítulo que acabamos de ler, capítulo 13, versículo 1, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles estavam deixando a fé, estavam deixando de cumprir os princípios das Sagradas Escrituras, eles estavam padecendo espiritualmente, e é nesse contexto então que aparece Manoá e sua esposa. Dois aprendizados interessantes aqui. Podemos ser e fazer a diferença em época de frieza espiritual. Nós podemos ser e podemos fazer a diferença em época de frieza espiritual. É tanto aqui que a gente vê no versículo 1, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Nesse período de frieza espiritual, um anjo de Deus aparece e vai conversar com a esposa de Manoá. Por quê? Porque ela se relacionava intimamente, de forma intimamente com o mundo espiritual. Ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher que cumpria os princípios das Sagradas Escrituras. Ela ia à casa do Senhor, ela devotava a sua vida ao Senhor, ela tinha prática de oração, ela tinha prática de leitura da Torá,
né, da questão das Sagradas Escrituras, e ela estava ali com seu esposo Manoá, e ela se consagrava junto com Manoá ao Senhor. Ela, né, dava o seu melhor ao Senhor, ela prestava um culto ao sagrado, um culto ao santo, um culto ao Senhor dos Senhores, a Yahvé, a Yahvé, ao Deus, a Jeová. Ela prestava um culto ao Senhor, ela tinha um momento de intimidade com o mundo espiritual, e isso fez toda a diferença. E esse é um dos aprendizados. Por quê? Porque nesse período de frieza espiritual, o anjo do Senhor aparece e vai conversar com a esposa de Manoá. Não sabemos o nome dela, pois ela se relacionava. Então, o que acontece? Em tempo de frieza, Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre tem um remanescente, e a família de Sansão, o pai e a mãe de Sansão, era remanescente naquela frieza espiritual. O segundo aprendizado vai ser o seguinte: não existe época para Deus falar, Deus sempre estará falando. Como assim, irmão? Deus fala no vale, Deus fala no monte, Deus fala em momento de frieza, Deus fala em momento de avivamento. Deus sempre está falando, não importa a época, não importa a circunstância. Ele é um Deus que se relaciona. Quando Ele quer fazer, Ele vai encontrar sempre os seus fiéis. Deus, quando quer fazer, Ele sempre vai encontrar os seus fiéis. Deus sempre tem um modelo, uma forma de Ele falar com os seus fiéis. É tanto que Ele chega para Elias e Elias: Senhor, né, está ali, e ele se esconde na caverna com medo de Jezabel, com medo do rei Acabe, com medo do exército. E ele é: Senhor, só eu restei, Senhor, estou aqui, Senhor. E o Senhor: homem, levanta, homem, come pão, bebe água, porque grande é a tua caminhada. E deixa eu te falar uma coisa: não existe só você não, ainda tem remanescente de Israel, ainda tem 6.000 joelhos que não se dobraram. É 6.000 ou 7.000? Acho que é 7.000, né? 7.000 joelhos que não se dobraram. Então, Deus sempre tem os seus remanescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, deu para entender aqui que podemos ser e fazer a diferença em uma época de frieza espiritual, e Deus sempre vai falar em qualquer época, não importa se é avivamento ou se é frieza espiritual. Subtópico de número 2, a mulher agraciada. O anjo, ele desce, ele vai encontrar ali com a esposa de Manoá, e ele tem um encontro com a esposa de Manoá, e a Bíblia não diz o seu nome. Juízes capítulo 13, versículo 2 diz assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher sendo estéril e não tinha filhos. O homem anuncia o nome. Olha que interessante, o anjo chega e diz o nome, Manoá, e a Bíblia diz que havia um homem chamado Manoá, mas não diz o nome da sua esposa. Por quê? Porque a mulher, ele anuncia a fraqueza, aquilo que perturbava, aquilo que machucava, aquilo que gerava nela uma dor, que era o que? A sua doença, a sua fraqueza, a sua esterilidade, ou seja, ela era uma mulher estéril. Aparece que o anjo chega e diz a Manoá, né? Fala com Manoá, havia um homem chamado Manoá, tal, e com a esposa dele, e ele tinha uma esposa estéril, a sua esterilidade, a sua fraqueza. E aqui a gente aprende uma coisa interessante. Olha que coisa fantástica. A mulher anuncia a sua fraqueza, aquilo que perturbava, e a sua esterilidade. O que é esterilidade? É a impossibilidade de ter filhos. Mas eu quero deixar aqui uma pérola, né? Uma joia, né? Da parte do Senhor, que há uma diferença entre esterilidade e infertilidade. Infertilidade é quando você tem uma pequena possibilidade de ter filhos, mas esterilidade é quando não existe possibilidade. Infertilidade é quando você tem uma pequena possibilidade de ter filhos, e esterilidade é quando não existe possibilidade de ter filhos. Deu para entender? É isso que eu queria deixar aí para os irmãos. E o texto bíblico dá a informação que era impossível de ela ter filho. O que é impossível para nós,
Deus faz. Mas quando tem uma pequena possibilidade, se ela for infértil, tudo bem, ela é infértil, Deus, ele vai fazer o milagre, ele vai operar, né? Não que Deus não opere também na sua infertilidade, né? Ou na sua esterilidade, não há diferença, né? Deus pode operar de várias formas, Deus opera da maneira que Ele quer, como Ele quer, né? Do jeito que Ele quer, mas aqui aparece na Bíblia dizendo que aquela mulher, ela era estéril, o que era impossível para ela, Deus poderia fazer, Deus ele pode fazer, porque a palavra do Senhor diz, agindo Deus, quem impedirá? Mas quando tem uma pequena possibilidade, se ela fosse infértil, haveria uma pequena possibilidade, tudo bem, mas não existe nenhuma possibilidade humana, existe o que? A possibilidade divina de fazer um milagre. Deus nunca vai escolher as pessoas apenas pelo nome, porque Ele vai escolher quem Ele quer. O nome dela pode não aparecer, o nome dele pode não aparecer, mas Deus escolheu, porque eu não sei, mas Deus escolhe quem Ele quer. Como se chama isso? Se chama soberania. O que é soberania? É o ato de Deus governar sem pedir a minha opinião e sem pedir a sua opinião. Ele escolhe quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Por isso que Ele diz, olha Isaías, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Esse é o ato de Deus governar, soberano. Ele é soberano em tudo que Ele faz, e se Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Talvez você possa até atrasar, né? Mas a palavra do Senhor deixa bem claro, aquele que há de vir, virá e não tardará. Não se preocupe, minha irmã, não se preocupe, meu irmão, nesse momento de impossibilidade humana, nesse momento, né, que você está infértil, que há uma pequena possibilidade humana de Deus operar através da sua vida. Deus quer que você faça alguma coisa e Ele age também de forma sobrenatural. Se há uma possibilidade de você fazer, faça a sua parte, porque no momento certo Deus ele vai operar o sobrenatural. Mas se você está passando por um momento estéril, tanto seja no casamento, tanto seja na vida financeira, tanto seja também, né, no seu relacionamento com o seu filho, com o seu cônjuge, né, de certa forma, em forma geral, ministerialmente falando, não se preocupe, porque Deus ele pode fazer. O que é impossível para mim é possível para o nosso Deus. O nosso Deus, ele reage à nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então sempre teremos um antes e um depois. Por quê? Porque ela não tinha nome, mas o que faz a diferença não era o nome, mas sim a experiência que ela teve com esse ser. Quando ele chega, a sua vida muda. Quando ele chega, a sua dor, a sua fraqueza, né? Aquele momento de esterilidade, agora ela vira um momento de milagre. O nosso Deus, ele é Deus de milagre, é Deus de promessa, é Deus de vitória, é Deus de reboliço, é Deus que ele faz o impossível. Deus, ele é Deus, e ele é Deus das causas impossíveis. E se você chegou aqui, meu irmão, nessa aula e ainda acha que Deus não pode fazer, muita calma nessa hora, porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas, e já disse, nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome de Deus. Antes, aquela mulher, ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela não tinha esperança, ela não tinha possibilidade de carregar do Senhor, né, a sua bênção. Mas quando Deus chega na vida dela, quando ela tem uma experiência com esse ser todo-poderoso, com esse ser divino, depois que o anjo aparece na história dela, tudo muda, a história dela muda. E o que a história dela nos ensina? Que ter experiência com Deus que nos marca a nossa vida, e de certa forma muda a nossa história, muda a nossa peregrinação nessa terra. Subtópico de número 3,
recebendo orientações divinas. Aqui a gente vê lá em Juízes capítulo 13, versículo 4, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: o anjo chega e diz: olha, você vai ter um filho. Versículo 4: não bebe vinho e nem bebida forte, e para de comer coisas imundas. 3 orientações: não bebe vinho, não bebe bebida forte e faz o que? Mas não come coisas imundas. Porque, versículo de número 5: eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, o menino foi chamado e não a mãe. Quem tem o chamado é o menino, a mãe estava ali e o chamado foi para quem? Para o menino. Porque essas 3 orientações do anjo, essas orientações divinas: não bebe vinho, nem bebida forte e não come coisa imunda, porque o que está dentro de você é obra minha, é obra do Espírito Santo, é obra divina. Este menino que está no seu ventre, esta promessa aí que está dentro de ti, esta promessa é minha, e eu concebi esta promessa para quê? Para ele ser o libertador de Israel, ele libertar o meu povo do cativeiro da Filístia. Eu chamei esse menino, eu separei ele como nazireu meu, ele é separado, consagrado desde o teu ventre, desde a tua barriga. É tanto que, olha o que acontece: o menino foi chamado e não a mãe. Ela recebeu as orientações que o menino seria nazireu, ele não iria beber vinho, nem bebida forte, e não poderia comer coisa imunda. Porque ela não tinha que fazer isso também? Antes de ensinar com palavras os nossos filhos, precisamos ensinar fazendo. Antes de se pregar aos ouvidos, precisamos pregar aos olhos. Então é muito interessante, antes de falar, aqui é criação de filhos, antes de você falar, o seu filho faça. É por isso que diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, para que quando cresça não se desvie. Não é você falar para a criança fazer e largar lá, é você acompanhar ela, é você fazer, mostrar, ensinar. É tanto que tem um homem chamado Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, reverendo Martin Lloyd, ele chega a dizer: se você quiser fazer com que a pessoa te ouça, você precisa ensinar doutrina e você precisa também ensinar com exemplos. É interessante a gente ensinar com exemplos e também ensinar com palavras. Então, antes de ensinar os seus filhos apenas com palavras, ensine também fazendo. Seja exemplo no seu lar, seja exemplo para o seu filho, né? Incentive ele a ir à igreja, vá com ele à EBD, vá com ele à igreja. Não vá para a igreja e deixe o menino dentro de casa. Pegue na mão dele, cole com ele, faça uma mentoria com ele e ensine o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará do seu caminho. Era isso que a família de Sansão fez. O pai e a mãe foram exemplos para ele, né? E ele era consagrado, separado para Deus, nazireu. Então, dentro de casa, nossos filhos têm que ver a gente fazendo as coisas. Precisamos ser luz nos nossos lares. Louvado seja o nome de Jesus. Tópico de número 2: o nascimento de Sansão e a sua formação. Subtópico de número 1: o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Juízes capítulo 13, versículo de número 24. Depois teve esta mulher um filho e pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor abençoou. Essa expressão, o menino cresceu, ele cresceu de forma natural, ou seja, ele estava se desenvolvendo. É tanto que a Bíblia chega a dizer que o menino Jesus crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Então, lá também no livro que fala a história de João, ele chega a dizer que João, o menino, ele crescia no deserto e ele se fortalecia em espírito e ele crescia
diante de Deus e diante dos homens. E o apóstolo Pedro, ensinando, ele chega e escreve na sua epístola e diz: olha, crescer primeiro na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer ter um crescimento saudável, a ideia aqui não é só crescer de forma secular, mas sim crescer de forma espiritual, crescer na graça e crescer também no conhecimento. É você estar, andando com as duas pernas. Se você crescer só com uma perna, você vai andar de mau jeito, porque vai andar mancando. Você está crescendo de um lado e não está crescendo do outro. Você tem que crescer, de forma que você ande assim, você vai andando de forma normal. Se você tiver uma perna maior que a outra, você vai ter dificuldade para se movimentar e você vai acabar demorando para se locomover. Então você precisa se locomover com as duas pernas, graça e conhecimento. E o menino crescia. Ele crescia não só de forma espiritual, mas também de forma no conhecimento prático da vida. Ele tinha conhecimento, ele tinha experiência de vida, ele crescia. O menino cresceu e o Senhor abençoou. O menino cresceu de forma natural, ele estava desenvolvendo e se desenvolvendo nos seus habitats sociais, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja. Ele estava crescendo, ou seja, o menino cresceu de maneira possível. Ele teve uma educação exemplar dentro de casa, ele recebeu melhor educação secular, ele ia crescendo. Ele não era de colocar, aqui a ideia não é de colocar o menino no colégio, o menino na escola, na faculdade, era dentro de casa. O menino cresceu, educação quem dá não é escola, quem dá não é faculdade. Claro que isso é um braço, claro que isso, de certa forma agrega, ajuda, mas o crescimento desse menino, primeiramente, era dentro de casa, primeiramente, era de forma espiritual, primeiramente, era exemplo dos pais dentro de casa, ensinando o menino para que ele não exerça uma má influência na sociedade. Aquele menino tinha influência dentro de casa, ele crescia dentro de casa, crescia espiritualmente, ele ia se desenvolvendo, ele cresceu, se desenvolveu, aprendeu dentro de casa, observando papai e mamãe a se relacionar entre si, papai e mamãe se relacionando entre eles, o pai e a mãe se relacionando com o Senhor e se relacionando também com ele. O texto acrescenta: quando ele estava crescendo de forma natural, sendo exemplo dentro de casa, papai e mamãe crescendo, ajudando ele, ensinando ele a crescer de forma saudável, o que acontece? O texto acrescenta: e o Senhor o abençoou. Duas épocas distintas, dois modus operandi, ia se cruzando. Nesse momento, a vida social do ser humano com uma vida de intimidade com Deus. Olha o que eu falei, dois modos operantes: a vida secular e a sua vida espiritual. Ela tem que se ligar, tem que se conectar. Eu não posso deixar de um e deixar de outro, aquele exemplo que Jesus diz que a gente não deve e não pode adorar a dois senhores. Eu sei que ali é sobre dinheiro, sobre mamon, mas essa ideia aqui de forma didática aqui dá para a gente entender. Não podemos adorar dois senhores, porque nós devemos amar mais um do que o outro. Então aqui na vida, nesse modus operandi, a vida secular e a vida espiritual estava se cruzando. Então aquele menino, neste momento, ele estava desenvolvendo na sua vida social como ser humano, como um ser humano normal, natural, e também como um ser espiritual. Ele estava tendo uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque o Senhor o abençoou, pois aqui diz sobre o relacionamento que Sansão teve com Deus no seu desenvolvimento, como ele vendo papai e mamãe dentro de casa. Ele cresce em um ambiente familiar propício, ele cresce em uma família que dava todas as condições para ele crescer de forma natural, orgânica, e justamente por isso ele crescia espiritualmente. Por isso o Senhor o abençoou. Versículo de número 25. Essa ideia é aprofundada. Esse menino cresce em uma família abençoada, que aprende a se relacionar com Deus, e esse menino vai ter uma experiência sobrenatural. Versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a incitar de quando em quando para o campo de Dan em Zorã e Estaol. O Espírito de
de Deus estava desenvolvendo, estava aprofundando o relacionamento com Sansão. Então ele tinha um relacionamento muito profundo com o Espírito Santo. Era tanto que o Espírito incitava, influenciava, movia ele ia de um campo para outro, ia de Dan para de uma cidade para outra. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava trabalhando, estava exercendo, a função, o seu chamado para ser o libertador, estava preparando aquele menino, estava dando experiências espirituais, sobrenaturais para Sansão. Onde ele aprendeu isso? Dentro de casa, com papai, com mamãe. Ele aprendeu a se relacionar com Deus, a se relacionar na sociedade, a se relacionar ele mesmo, ele não entrar em crise de ansiedade, depressão. Ele aprendeu tudo dentro de casa. Papai, mãe, temos que ser exemplos dentro de casa. Subtópico número 2, a família de Sansão. O comportamento de casa, na casa de Sansão, influenciou muito a vida de Sansão. Por quê? Porque o versículo aparece, o menino crescia. Então está ligado aqui o que? Ele via dentro de casa e isso refletia na vida lá fora. Ele via o exemplo de papai, o exemplo de mamãe dentro de casa, isso refletia dentro dele, e ele crescia nos âmbitos sociais. Ele crescia na igreja, ele crescia nos departamentos, ele crescia na sua vida ministerial, ele crescia na sua família, ele crescia na faculdade, ele crescia lá com os amigos, ele iria crescendo, desenvolvendo na sua vida secular, porque ele aprendia dentro de casa, e ele aprendeu a se relacionar como na sua família, a se relacionar com os outros, consigo mesmo e com Deus. Ele começou a ter experiências sobrenaturais. Aquilo que ele via dentro de casa, ele começou a vivenciar consigo mesmo. O Espírito de Deus começou a se movimentar na vida de Sansão, e houve o que? Subtópico número 3, a sua formação, tanto espiritual quanto secular, foi dentro de casa, assim como nós já acabamos de ver aqui, ele aprendeu com os pais a tratar as pessoas, ele aprendeu com os pais a ter um relacionamento de intimidade com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso. Ele aprendeu a se comportar na escola, no trabalho, ele aprendeu tudo dentro de casa. Sua formação, a sua base foi a família. Por isso que o inimigo quer destruir as famílias, mas graças a Deus que família é projeto de Deus, que Deus levantou um povo abençoado para dizer: família é projeto de Deus. Meu irmão, minha irmã, a sua família é projeto de Deus. Ore pela sua família, invista na sua família, leve a sua família para a igreja, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua família. Glória seja dada ao nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tópico de número 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Subtópico de número 1, Sansão subestima o poder do inimigo. Agora Sansão é um homem e vai cuidar do seu próprio nariz. Sansão vai cuidar do seu próprio umbigo. E a gente vai aprender o que com Sansão aqui? A gente aprende que os pais criam, mas quem toma as decisões são os filhos. Os pais criam, mas quem toma as decisões são os filhos. Aprendemos nesse instante agora, nesse momento, no tópico passado, nos seus devidos subtópicos, a formação da família de Sansão. Ele tinha exemplo familiar, tinha exemplo dedicado. Papai e mamãe ensinou a ele o caminho, ensinou no caminho que deve andar, mas as decisões que ele tomou foi de forma primária. Ele tomou porque ele quis, ele que quis fazer. Então nós temos um livre-arbítrio. A sua família, o seu pai, sua mãe deu exemplo dentro de casa, ensinou como deve fazer, o que deve fazer, como deve agir, mas ele seguiu seus próprios caminhos. E aí nós vemos a fraqueza de caráter de Sansão. Ele subestima o poder do inimigo. Os pais criam, mas quem toma a decisão são os filhos. Os pais não podem se responsabilizar pelos erros dos seus filhos. Não fazemos curso de pai, e a maioria dos pais não tem consciência, tudo bem que tem alguns pais que são chatinhos, alguns pais que apertam muito, mas não tomamos curso para ser pais, e também não temos consciência, muita, de como criar um filho. Então tentamos educar o filho da melhor maneira possível, e também de como está ao nosso alcance. Nós temos que relevar aqui uma coisa interessante: tem muita gente que não tem
oportunidade. Tem muita gente que não tem muita condição financeira para criar o filho, muita gente não tem condições para colocar o filho numa escola particular, muita gente não tem condições de ter e dar um ensinamento devido ao seu filho, porque tem que trabalhar para botar comida na mesa. Então temos que relevar algumas situações. Não tomamos cursos para ser pais, não temos consciência muitas vezes do que fazer, e nós queremos e nós fazemos o que está ao nosso alcance de maneira possível, que cabe a nós. Muita gente, muito pai, mãe de família, às vezes não pode dar uma educação devida ao seu filho, porque tem que pegar o batente às 7 da manhã e chegar em casa às 7 da noite, de 7 às 7, e aí não tem tempo às vezes para chegar em casa, chega cansado, mulher tem que preparar comida, tem que passar a roupa do marido, tem que limpar a casa, e às vezes não tem condições de dar uma oportunidade, uma coisa melhor para o seu filho, e aí cabe o quê? Cabe a gente pedir sabedoria a Deus, orar ao Senhor, pedir graça, sabedoria, para que o Senhor nos ensine e nos dê graça, nos dê ferramentas, porque lembra que o anjo disse: o que você está concebendo é obra minha, é obra de Deus, esse menino será separado de Deus. Então nossos filhos, nossos cônjuges, nossa família, nós precisamos apresentar ao Senhor, para que o Senhor nos dê ferramentas, nos dê possibilidades, nos dê sabedoria para tratar e lidar com os nossos cônjuges e nossos filhos, para que nós venhamos a estar o quê? De certa forma, de maneira possível, a nós efetuar e abençoar a nossa família. No Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Eles saíram do mesmo ventre, da mesma barriga, eles tiveram a mesma educação, eles conviveram no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Abel era um homem doce, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha um momento que ele se separava e ele apresentava uma oferta ao Senhor do melhor que ele tinha, de tudo que ele tinha. Já Caim não. Caim, a Bíblia diz que tinha um coração perverso, ele dava a sobra ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele não tinha preocupação em obedecer as Sagradas Escrituras. Já Abel obedecia, tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, mas Caim era diferente. E o que acontece aqui? Caim, ele não se comprometia em fazer prevalecer a vontade dos estatutos de Deus. O que acontece? Deu para entender? Olha que interessante, eles tiveram a mesma educação, eles tomaram atitudes diferentes, eles tiveram a mesma educação, saíram da mesma mãe, tiveram os mesmos pais, mas o que aconteceu? Aconteceu que eles tiveram atitudes diferentes. Pai, mãe, não se culpe pela educação que você deu ao seu filho. Eu sei que você deu o melhor, eu sei que você tentou dar o melhor, eu sei que de certa forma você não conseguiu fazer, não conseguiu dar o melhor ao seu filho, não conseguiu dar a melhor educação, a melhor roupa, não conseguiu dar o melhor estudo, mas você tentou fazer, você errou, mas tentou acertar. Mas não se culpe por isso, porque você tentou fazer a sua parte, você fez a sua parte, mesmo que você não se doou todo completo, mas você fez o que estava ao seu alcance. Não se culpe, porque precisamos entender que nossos filhos têm responsabilidades e eles são responsáveis pelas suas escolhas. Sansão vai expressar isso bem claro. Ele cresce em uma família esplêndida, uma família que dá todo o investimento para ele, investe nele, contribui para ele ser um homem melhor, um pai melhor, um filho melhor, para ele ser um obreiro melhor, dá uma condição de ele ter intimidade com o Senhor o abençoou e ele começou a visitar uma cidade, foi para outra cidade, começou a desempenhar obras sobrenaturais, mas em um momento da vida ele decidiu agir diferente. Em um momento ele pega e ele tem culpa. Que culpa? A culpa primária. Ele agiu de forma primária, porque ele agiu da forma que ele quis, porque as experiências que ele teve no mundo espiritual, ele achou que ia durar para a vida inteira. E o que acontece aqui? Acontece que ele ia continuar assim, se ele mantesse a espiritualidade, se ele mantesse a oração, se ele mantesse a busca. O que é a pessoa estar sem direção? É a pessoa estar sem oração. Se você não tem oração, você não tem direção. Se você não tem leitura bíblica, você não tem direção. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu preciso ter oração, intimidade com o Altíssimo, e eu preciso ter a leitura bíblica para direcionar a minha vida. Ele matou um leão com a mão e o Senhor me fez proezas,
né, em nome de Deus. Ele fazia coisas inacreditáveis, não pela sua força, mas sim pelo poder que operava na vida dele, o poder do Espírito Santo de Deus. Mas o que acontece? Ele esqueceu a diferença entre unção e presença. Unção, capacidade específica que recebemos de Deus. Presença é a intimidade que geramos na presença de Deus. Unção é quando Deus nos capacita para um propósito, e presença é a intimidade que geramos na presença de Deus. Deus separou ele, consagrou para um propósito, ser o libertador de Israel. Ele tinha unção, ele tinha um chamado, ele tinha promessa, mas ele esqueceu da presença. É a presença que faz toda a diferença. E Moisés sabia disso. Senhor, ó Senhor, eu não quero anjo, não quero nada disso, eu só vou guiar esse povo se a tua presença for comigo, se a tua presença estiver ao meu lado, Senhor. Eu não quero anjo, eu não quero unção, Senhor, eu quero a tua presença, porque eu sei que a tua presença faz toda a diferença. Podemos estar fazendo algo para Deus e Ele nos capacitar, mas longe de gerar intimidade. O que leva para o céu não é unção, o que leva para o céu é a presença, porque quando formos arrebatados, a unção fica, porque a unção, os dons espirituais, não vamos levar para a eternidade, porque lá não vamos pregar para ninguém, lá não vamos curar para ninguém, porque lá é um lugar perfeito, é um lugar de perfeição. Lá não vamos pregar e profetizar e nem exercer nenhum dom ministerial ou nenhum dom espiritual. Por quê? Porque o que nos acompanha é a presença. O Espírito do Senhor irá levar a igreja arrebatada. A presença do Senhor deixará a terra e irá com a igreja. Então iremos ser arrebatados. O que faz a diferença não é a unção, não é os dons, mas sim a presença. Pois a unção é dada para a gente, e aí a gente aprende isso aonde? No subtópico de número 2, presunção de Sansão. Ele achou que dormindo com a prostituta, casando com Dalila, nós vemos aqui em Juízes 13, versículo 1, o Senhor entregou na mão dos filisteus. Capítulo 14, versículo 1, e desceu Sansão a Tímina. Olha que interessante. E vendo uma mulher prostituta, filha dos filisteus, deitou-se com ela. Ele nasce para libertar Israel dos filisteus, agora ele deita-se com a filha dos filisteus. Ele não entendeu, né? Isso não tem nexo, porque ele foi presunçoso, ele perdeu a sensibilidade da presença. Ele tinha unção, mas ele perdeu a presença, ele perdeu a intimidade com o Senhor. Então, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós vemos o que o Senhor nos mostra. O Senhor, ele vê além da curva. Então, estava perdendo a unção também, além da intimidade. Deixou de se relacionar com Deus, abraçou a atividade eclesiástica. Muitas pessoas se enganam com isso. Ele trabalha muito na igreja, mas tem pouca presença, pouca intimidade. Seu serviço na igreja não te garante na eternidade. Primeira coisa, olha que interessante, os príncipes dos filisteus sobem e desta vez descobre o segredo dele. Então, pecado não se brinca. Aqui a gente aprende aonde? No subtópico de número 3, né? Que nós vemos o que? Aqui, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Os filisteus descobrem o segredo dele, e com o pecado não se brinca, com o pecado se afasta, corre do pecado, né? Pecado, né? O que acontece aqui é o seguinte, que doutrina que ensina não mata crente. O que mata crente é o pecado. Se está matando você, se mata você, você foge. Fuja da prática do mal, fuja do pecado. Então ele estava brincando com fogo. Ele uma hora ia acabar se queimando. Ninguém manipula a presença, ou seja, tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então ele era um filho rebelde. Então nós vemos o quê? Que os pais deles eram pais zelosos, mas Sansão era filho rebelde. E aqui nós concluímos nossa aula. Deus abençoe a todos, e semana que vem estaremos aqui. Queremos Deus, a paz do Senhor, irmãos.